Bom dia, primeiro ano, sexta-feira, mais uma sexta-feira, né? A gente junta aqui pela plataforma do YouTube. Bom, gente, hoje a gente vai estar vendo, tá? A atividade, né? O conteúdo da apostila, página 19. Então, eu gostaria que todos vocês abrissem lá na página 19 para a gente ter isso, porque vocês vão acompanhando as imagens que no dedo de vocês, e vocês fica mais fácil a compreensão, tá ok? Hoje a gente vai falar de enzimas, tá? Lá no primeiro mês a gente chegou a falar, né, de enzimas. Que enzimas são proteínas, né, que possuem uma função, um tipo de proteína que possui uma função de acelerar, né, as reações químicas, né? Então essas enzimas, elas fazem com que diminua a energia de ativação, porque toda reação química ela tem uma energia inicial que se chama energia de ativação. Então, que quando você utiliza uma enzima, ela faz com que essa reação aconteça de uma forma a gastar menos energia e essa energia inicial seja menor. Eu quis demonstrar isso aqui no gráfico que tem na apostila de vocês, tá? Coloquei no quadro aqui para explicar o desenho, mas lá na apostila vocês vão ter. Aqui você tem o caminho da reação. Você vai ver que, ó, esse aqui é a energia de ativação. Então, a quantidade inicial de energia necessária para acontecer essa reação química aqui, ó, quando você tem uma reação catalisada, ou seja, uma reação com catalisador, que é essa enzima que tem essa função, vai ser bem menor a quantidade de energia utilizada aqui da reação catalisada, da reação catalisada. Olha a quantidade de energia necessária inicial para poder você produzir sem o catalisador. Então, o catalisador faz com que a reação ocorra de uma forma mais rápida, mais eficaz, tá? Aí a gente vai ver que esses catalisadores possuem especificidade. O que significa a palavra especificidade? Vem de específico, né? Normalmente, como eu costumo dizer na minha aula, o português já dá metade da resposta. Se você tem um bom vocabulário, você consegue entender. O que significa dizer que a enzima possui especificidade? Significa que ela age especificamente, né, de forma específica para cada substrato. Substrato é o local onde ele vai agir. Eu vou agir sobre um hormônio. Então, ela vai agir só sobre aquele hormônio. Aquela enzima que age naquele hormônio não vai agir em uma outra proteína. Então, ele possui uma especificidade que acontece como uma reação de chave e fechadura. Por que eles colocaram chave e fechadura? Por quê? Porque se você perceber, a chave da minha casa não vai abrir a sua casa. Por quê? É uma reação, né? É uma ligação específica. Então, a fechadura da minha casa tem uma ligação específica com a minha chave. E a fechadura da sua casa tem uma ligação específica com a chave da sua, tá? Aí aqui, você tem também, explicando aqui, ó, algumas enzimas que agem sobre alguns substratos, que está na página 19, num quadrozinho que você tem aí. Por exemplo, vou dar ureia. A enzima que age sobre a ureia possui especificidade sobre a ureia. O nome dela é urease. Uma enzima que tem especificidade sobre o lipídio. O nome dele é lipase. E assim sucessivamente. Então, a enzima que vai agir sobre a ureia não consegue agir sobre o lipídio, porque elas são específicas. Então, aí você tem vários exemplos, se você dá uma olhada. Aí está dizendo também que toda enzima possui um sítio ativo na reação enzimática. O substrato encaixa-se nesse sítio ativo. Eu vou dar um exemplo dessa chave, tá ok? A chave é composta dessa estrutura todinha aqui, mas ela só se encaixa nessa parte aqui. Então, isso seria o sítio ativo. É onde ocorre o encaixe da enzima no substrato, tá? Então, essa região aqui onde ela se liga, né, à fechadura, se chama sítio ativo, ok? Então, vamos lá, gente. Reação chave-fechadura. Agora, a gente vai falar um pouquinho de desnaturação enzimática. O que seria isso? Bom, uma enzima desnaturada significa que é uma enzima que não funciona mais. Então, aqui, vou colocar para vocês aqui, os 3 fatores principais, tá? Que são importantes, quero que vocês abram lá, tá? Na página 21, que tem todos os gráficos, a gente vai fazer um comentário desses gráficos, mas a temperatura
pH, tá? Temperatura, pH, tá? E concentração. Então, o que significa? Esses três fatores aqui são de vital importância para que as reações ocorram de forma eficaz. Como assim? Vou explicar. Vamos falar primeiro de temperatura. Existe uma temperatura ideal. Então, aqui vocês têm até, ó, um gráfico que faz assim, ó. Na tabela, no coisa de vocês. Velocidade, que aqui é a velocidade, tá? E aqui é a temperatura. Então, aqui tem vários, vamos dizer 20, 30, 40, 50 graus, né? Vou colocar 20, aqui 100. O que vai acontecer aqui? Você vai vendo, vou colocar aqui, ó, como se fosse 50. Aí você foi vendo que isso aqui é a velocidade da reação que foi acontecendo. À medida que você for aumentando a temperatura, ocorre o quê? Uma velocidade maior da reação. Esse topo aqui, ó, a gente diz que é a temperatura ideal de ação. Então, essa enzima específica que eu coloquei no exemplo significa que a 50 graus Celsius, digamos, né? Que a 50 graus Celsius ela tem uma temperatura ideal de ação. Então, quando você começa a aumentar a temperatura a uma temperatura mais elevada que 50, o que vai acontecer? Você pode perder essa enzima. Ela pode ficar o quê? Ela pode perder a funcionalidade, ela pode desnaturar e chegar até morrer. Por quê? Você tem que ter uma temperatura abaixo que você vai ter a reação. E a reação vai acontecer de forma mais lenta, a temperatura ideal, que é o máximo, ponto máximo, pH ótimo para que aquela reação aconteça. E você vai ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui, você vai ter à medida que essa temperatura vai se elevando mais, ela vai perdendo a funcionalidade, tá vendo? Vai chegar um ponto que ela não vai mais funcionar. Então, é a temperatura. O pH é a mesma coisa, mas só que o pH é diferente em um sentido. Por quê? Cada enzima age em um pH diferente. Por exemplo, o pH, que é o potencial de hidrogênio, que a gente já viu lá em química, tá? Vou até colocar aqui a tabelinha para vocês lembrarem. Vou colocar nesse pedacinho aqui, ó. 7 é o pH básico. Daqui para cá ele é ácido. Daqui para cá ele é, desculpa gente, básico não, neutro, tá? Foi mal. Daqui para cá ele é básico. Então eu vou dar um exemplo de 3 exemplos. A gente tem aqui na nossa boca uma enzima que ela age sobre o carboidrato, porque a gente tem a digestão de alimento aqui do carboidrato na boca. Então o pH da boca é 7, ok? Então ela vai agir aqui no pH ideal 7, por isso que a gente não pode ter um pH ácido na boca, porque a enzima vai ter um mecanismo de ação diferente. Aí você engoliu o alimento, chegou lá no estômago, o pH do estômago é 2, porque ele tem ácido clorídrico. Então, essa enzima aqui, que agiu na boca, ao você engolir ela junto com o alimento, lá no estômago ela vai morrer, ela não vai funcionar. Porque o pH ideal para ela funcionar, tá? É o pH 7. Então, ela foi para o estômago, você digeriu o alimento todo no estômago, né? Aquele mecanismo de ação que ela tem lá, aquela especificidade, tem várias proteínas ali no estômago também, fazendo com que as reações químicas aconteçam de uma forma mais eficaz, diminuindo a energia de ativação e vamos lá. E foi digerindo, foi fazendo a digestão pH 2. À medida que você passou e foi para o intestino delgado, você tem enzimas lá que já estão no pH 8, no pH básico. Então, o mecanismo de ação dessas enzimas que estavam no estômago não vai mais funcionar. Então, elas vão se desnaturar, porque existe um pH ideal em cada local e ela vive naquele local, então ela está adaptada àquele local. As que estão na boca estão adaptadas ao pH 7, as que estão no estômago estão adaptadas ao pH 2 e as que estão no intestino delgado estão adaptadas ao pH 8. Então, as que funcionam em um local não vão funcionar em outro, por quê? Mesma coisa da gente sair daqui a uma temperatura e sair, vai para um lugar que tem temperatura totalmente diferente, só que o nosso corpo tem adaptações, né? E a gente é muito inteligente, a gente vai utilizar mecanismos.
Mas no caso das enzimas, isso não vai ocorrer, ok? Concentração. Aí você tem uma tabelinha aqui de concentração que você vai ver, ó, se a concentração for menor que o número de enzimas disponível, mais enzima que substrato, a velocidade ela estará limitada, tá? Então você tem, ó, aumenta a concentração, tem o número de enzimas, 10 enzimas, ok? 10 enzimas agindo aqui, Se você tiver uma concentração de 20, claro que as 10 enzimas não vão agir nas 20. Então ela vai ficar limitada. Então a concentração altera, porque ela tem que ser balanceada com o número de enzimas presentes ali, tá? Assim a gente tem assim, uma noção geral do capítulo. Aí a gente vai ver aqui também, ó, a inibição enzimática. A inibição enzimática acontece quando a enzima é impedida a reagir com o seu substrato. É o que ocorre com uma bactéria sob a ação da penicilina, tá ok? Esse antibiótico interfere nas reações enzimáticas que essa bactéria realiza para produzir a peptoglicana, substância que compõe sua parede celular. Cianureto, veneno mortal aos seres humanos, inibe a enzima citocromo-oxidase, bloqueando a respiração celular das mitocôndrias. Como consequência, o ATP não consegue ser formado, condenando o organismo à morte. O que acontece aí? Você mostrou aí duas substâncias que inibem a ação da enzima. Como que elas agem? O cianureto, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele impede a reação química, porque ele bloqueia a ação daquela enzima. Então a reação acaba não acontecendo. E nesse caso aqui, ó, a reação que ele está apontando aqui é a respiração celular lá do mitocôndrio, que a gente já viu. Então essa respiração celular não vai acontecer e vai o quê? Ocorrer o quê? Uma morte celular, né? E a pessoa morre. Então são bloqueadores enzimáticos, são substâncias que eles têm um mecanismo de ação para coibir a ação da enzima, impedindo a reação química, tá? Isso são inibidores enzimáticos, tá ok? Aí, com isso a gente tem assim uma noção do capítulo, tá? A gente tem uma noção básica do capítulo sobre energia para a célula, tá? Da página 19. Então agora a gente vai fazer atividade, tá, gente? E eu sempre deixo essa mensagem para vocês, a gente está no pico da epidemia e eu como professora de ciência não poderia deixar aqui um recado para vocês, que vocês usem máscara, que vocês se cuidem, saiam o menos possível, porque é uma doença que infelizmente está assim, deixando muitos pais de família sem pai, muitas famílias sem pai, desculpa. E crianças hoje em dia, né, assim, lá na Europa eles atingiram mais a população idosa, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil está atingindo várias faixas etárias porque o sistema de saúde da gente não é eficaz, a gente não tem acesso a uma qualidade, uma realidade muito triste. Então assim, a gente tem que fazer com que menos pessoas adoeçam possível. Então façam a sua parte, tá? Se cuidem, se amem. Muito em breve a gente vai estar dentro da sala de aula, olhando um no olho do outro, que eu já falo para vocês, não aguento mais olhar para uma câmera, porque eu quero olhar para vocês. Cada rostinho de vocês. Estou morrendo de saudade e tenham um fim de semana abençoado. Mas não esqueça que é fim de semana. Mas a gente tem que ficar em casa. Bom fim de semana.